Olá, boa noite. Meu nome é Guilherme, sou pastor da Igreja Batista Betel e esse é o nosso programa Encontro Pessoal. Todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, aqui pelo www.hdprovideo.tv.br. Faltam poucos dias para a chegada de mais um ano. 2016 está aí, bem pertinho de nós. O que podíamos fazer em 2015, já fizemos. Agora é nos prepararmos para um ano novo. Como está o seu coração? Você está animado? Está empolgado com um novo ano? Algumas pessoas, com certeza, estão muito empolgadas, muito animadas. Há pessoas esperançosas em relação ao ano novo. Mas há também algumas pessoas não tão esperançosas. Alguns estão preocupados e há outros que estão desanimados em relação a 2016. E não é para menos. 2015 foi um ano bem difícil. Muita gente ficou desempregada, muitas pessoas passaram por crises enormes, alguns adoeceram, há quem tenha perdido entes queridos. Todo ano traz uma somatória de coisas boas e coisas ruins. E para alguns, realmente, o ano foi um pouco mais difícil do que costuma ser. Para você, que teve um ano bem difícil, eu quero trazer uma mensagem de esperança a fim de que você entre o novo ano cheio de percepções, possibilidades, motivação. O desejo do meu coração é que 2016 para você seja um ano de bênçãos, de vitória, um ano em que você poderá fazer grandes coisas e experimentar coisas abençoadas da parte de Deus. Como trazer esperança para um ano novo? A palavra de Deus traz vários recados para nós acerca da esperança. O apóstolo Paulo, por exemplo, declarou lá em sua carta aos Coríntios que Deus é o Deus da esperança. E há muitos outros trechos que trazem essa mesma palavra, esperança. Porém, para mim, a maior mensagem de esperança que temos na Bíblia é a própria pessoa de Jesus Cristo e seu ministério. Quando chegamos ao final da vida de Jesus, nós o encontramos pelo menos em duas situações que precisamos entender bem, a fim de aprender a lição da esperança que ele está nos ensinar. A primeira lição é a lição da cruz. Você se lembra que o Senhor Jesus foi crucificado. Ele subiu, foi colocado lá na cruz do Calvário, ainda vivo, porém desceu de lá já morto. Ele foi colocado em uma sepultura. As pessoas lacraram aquela porta de sepultura e ali deixaram o corpo de Jesus. O que diríamos se a história de Jesus terminasse ali, com o Jesus morto? Diríamos que não há esperança, que não há possibilidades, que não há como vencer algumas coisas que são grandes demais para nós. Esse, porém, é um evento do final da história de Jesus. O outro evento é Jesus ressuscitado. É Jesus não mais dentro de uma sepultura, mas agora se encontrando com os seus discípulos, com Maria, caminhando lá na estrada de Emaús. É um outro evento, é uma outra situação. E quando olhamos para Jesus
ressuscitado, então nos enchemos de esperança, pois percebemos que a morte não foi grande demais para deter o Senhor Jesus. A mensagem da ressurreição é a mensagem de esperança para todos nós. Ela vem depois da morte, ela vem depois do choro, ela vem depois de uma situação bem grave, bem difícil. Ela vem quando todos dizem que não há mais jeito. Se você está terminando o ano de 2015 com a sua vida mais ou menos dessa forma, perdido, caído, machucado, morto, então é momento de se agarrar às promessas de Deus vistas na ressurreição de Jesus. A primeira promessa de Deus que podemos ver na ressurreição é que não há problema maior do que o poder de Jesus. Jesus venceu a morte. A morte não foi grande demais para deter Jesus ali na sepultura. Se você está vivendo momentos de morte e se isso desanimou você, te tirou a paz, te tirou a motivação para um ano novo, lembre-se, há esperança para você. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre esperança. E se você quiser interagir conosco, mande uma mensagem para nós. Será um prazer responder a sua pergunta ou, quem sabe, tratar de algum tema que você está sugerindo. Um forte abraço e até daqui a pouco. Continuamos pensando sobre esperança para 2016. A primeira coisa que vimos é que temos uma promessa de Deus que pode ser vista na ressurreição de Jesus. A promessa de que não há problema maior do que o poder de Deus. Jesus venceu a morte e nos deixou clara essa mensagem. Ele tem poder. E se ele tem poder e nós fomos abençoados com a sua presença em nossa vida, logo nós temos condição de vencer. A questão é que as vitórias, a superação, a energia para lutar, a força para vencer, não é algo automático. E também não é algo instantâneo. Jesus foi sepultado numa sexta-feira.
mas ressuscitou apenas no domingo. Houve um tempo que separou a grande luta, o grande problema da grande vitória. E aí, nós nos lembramos de um trecho da palavra de Deus lá do Antigo Testamento, Eclesiastes capítulo 3, que diz que há tempo para todas as coisas. A nossa esperança está no fato de que Jesus venceu a morte, mas a nossa esperança precisa ser contextualizada dentro do nosso tempo. Deus nos promete a superação, mas Ele não nos diz quando isso vai acontecer. E na história bíblica, nós percebemos que algumas pessoas esperaram mais tempo e outras menos tempo. O povo de Israel, por exemplo, tem uma história marcada pela espera. Tiveram que esperar muitos anos lá no Egito. Depois tiveram que esperar alguns anos no deserto. E assim, esperando, agindo, aguardando, superando, o povo de Israel foi percebendo na prática que a esperança depende de uma espera dentro dos planos de Deus. E aqui temos uma segunda lição da esperança. A esperança precisa se conectar com a vontade de Deus. Precisa se conectar com os planos de Deus. Precisa se conectar com a promessa que ao mesmo tempo trabalha com o tempo de acordo com a vontade de Deus. Algumas pessoas não aguentam esperar. E eu dou até um pouco de razão a elas, porque esperar é muito difícil. Pouca gente gosta de esperar. A espera faz com que a esperança vá diminuindo, vá perdendo colorido, vá perdendo aquele entusiasmo. Mas não esqueça, você não sabe qual é o tempo, só Deus é quem sabe. Então, não permita que o tempo mate a sua esperança. Continue motivado, continue entusiasmado, continue cheio das promessas de Deus. Continue a cada manhã aguardando pelo que Deus irá fazer. Não desista. Jesus Cristo aguardou 3 dias para ressuscitar. Nós não sabemos o que aconteceu durante esses 3 dias. Temos algumas ideias com base em textos isolados. É até difícil compreendê-los, mas a questão é que no domingo, logo de madrugada, o Senhor Jesus ressuscitou. Foi o tempo de Deus, foi o tempo previsto para que a espera tivesse fim e fosse inaugurado um momento de grande vitória, não só para Jesus, mas para todos nós que nele confiamos. O ano de 2015 talvez tenha sido muito difícil, muito complicado, cansativo, cheio de derrotas, cheio de problemas. Será que logo no primeiro dia de janeiro tudo vai mudar? Eu não posso te garantir isso, mas o que eu te garanto é que da mesma forma que aquela manhã de domingo mudou a história de Jesus, o seu dia de mudança também vai chegar. Seja em janeiro, seja em julho, não sei quando vai acontecer, mas Deus tem promessas para nós, promessas de mudança, promessas de que vale sempre a pena confiar nele. No próximo bloco, vamos comentar um pouquinho ainda sobre esperança. E se você quiser compartilhar alguma coisa com a gente, mande o seu e-mail, será um prazer
responder, interagir e até acolher alguma sugestão sua. Que Deus abençoe você e até o próximo bloco. A HD ProVideo é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais, videoclipes, vídeos de palestras, videoaulas, vídeos comerciais, fotos de eventos empresariais, fotos de promoções, enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. Esse é o último programa de 2015 e estamos pensando no ano de 2016. E para isso, estamos tratando hoje sobre esperança para o ano novo. Já vimos que temos uma promessa de Deus, a promessa de que não há problema maior do que o poder dele. Portanto, se 2015 foi um ano difícil, terrível, nos enchamos de esperança, porque 2016 poderá ser um ano de grande superação, de grandes vitórias. Qual é o dia do ano em que as vitórias virão? Não sabemos. O tempo é de Deus e a nossa esperança precisa acontecer dentro desse tempo. Nós não podemos desistir porque as coisas estão demorando. Precisamos antes nos encher de esperança, crendo que o nosso Deus fará o que deve ser feito para manter suas promessas vivas a cada um de nós. O Senhor Jesus ressuscitou naquela madrugada de domingo e, segundo o texto, ele resolveu fazer uma visita surpresa aos discípulos. Os discípulos estavam em um quarto, conversando, e de repente apareceu Jesus. Foi uma surpresa. Alguns discípulos chegaram até a duvidar que fosse Jesus. Ninguém podia esperar que Jesus de fato ressuscitasse, mas ele havia prometido, não havia? Sim, Jesus prometeu, mas como é difícil nós confiarmos nas promessas. Como é difícil aguardarmos as promessas. Os discípulos se surpreenderam, mesmo tendo a garantia dada pelo próprio Jesus de que ele ressuscitaria. E assim será com os seus amigos e com a sua família no dia em que Deus inaugurar um novo tempo
na sua história. Quando Deus mudar a sua história, muita gente vai duvidar. Alguns vão até zombar de você. E haverá pessoas que dirão: é só um momento. Tudo vai voltar como era antes. Sim, algumas pessoas não acreditam que uma história de vida possa mudar. Não acreditam que um tempo de bênçãos possa vir. Não acreditam que Deus tenha poder para mudar a história. Mas o fato de outros não acreditarem não pode mudar as suas expectativas sobre Deus. Se todos estão dizendo que 2016 será um ano terrível, difícil, sem possibilidades, um ano só de crises, não permita que isso abafe a sua esperança. Não permita que as pessoas negativas sepultem a sua esperança. Não permita que aquelas pessoas que vivem situações de derrota derrubem a sua esperança. Mantenha-se vivo. Mantenha-se cheio de esperança. E agora, nesses pouquinhos dias que faltam para 2016, encha o seu coração de esperança. Peça a Deus para que inaugure em 2016 um tempo de esperança para você. Não apenas um tempo de vitórias, de acertos, mas, sobretudo, um tempo de esperança. Sabe por quê? Porque se você tiver esperança, até a maior luta será bênção para você. Até o maior entrave, a maior batalha serão bênçãos para você. 2016 chega como um trem vazio que será ocupado por vários passageiros. Alguns passageiros muito entusiasmados, outros passageiros desanimados. A questão é que todos entrarão no mesmo trem e todos irão ao mesmo destino. Qual é o destino? É o futuro. Então, se vamos fazer essa viagem, que tal a fazermos cheios de esperança? Chegue na estação com suas malas abarrotadas de esperança. Chegue na estação com um sorriso no rosto dizendo: estou prestes a começar uma viagem de esperança. E o meu desejo é que a semelhança do que aconteceu com Jesus, a sua vida seja uma vida de superação, seja uma vida de vitória, seja uma vida de esperança e que chegue em 2016 aquela mesma sensação que aconteceu na manhã de domingo quando Jesus ressuscitou. Que chegue para você não apenas um dia, mas um novo momento na sua vida, em que as vitórias tão esperadas virão, em que as bênçãos tão aguardadas chegarão, em que as respostas à oração serão respondidas e que esse ano, já tão pertinho, 2016, seja um ano cheio da graça do nosso Deus. Quero agradecer a você que nos acompanhou durante o ano de 2015, sempre às segundas-feiras, às 9 horas da noite, ou então que viu nossos filmes através do YouTube. Desejo a você um ano muito abençoado, um ano muito feliz. Em 2016, continuaremos aqui, www.hdprovideo.tv.br. Eu, minha família e a Igreja Batista Betel desejamos a você um ano abençoadíssimo e até 2016.